Arrays em Java pode ter mais de uma dimensão. Logo aqui embaixo, a gente tem algumas formas de a gente declarar esses arrays. Por exemplo, aqui a gente tem um array de 2 posições. Logo abaixo a gente tem um array de 3 posições. Vou deixar comentado aqui. 3 dimensões. E por último, nós temos um array de 4 dimensões. Note o seguinte, que o colchete ele pode ou vir antes da variável, ele pode vir totalmente depois da variável, ele pode, por exemplo, vir nesse array de 3 dimensões, ou seja, tem 3 colchetes, ele pode vir 2 arrays antes da variável, ele pode vir o terceiro array depois da variável, ou tudo antes, no caso aqui no array de 4 dimensões, ele pode vir 3 arrays antes, um depois, ou 2 antes. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, 2 arrays depois da variável. Então a gente pode criar basicamente de todas as formas. A única coisa que a gente não pode fazer é, por exemplo, pegar qualquer colchete desse aqui e botar antes do tipo. Nesse caso, ele não vai funcionar. Fora isso, ele funciona basicamente aí de todas as formas. Vamos acertar aqui o colchete. Agora sim. E como que a gente consegue dar valor, ou seja, inicializar esses arrays com seus índices e suas posições? A gente, por exemplo, a gente vai iniciar esse array aqui, que é o array 2D. Então, o array 2D, a gente tem que chamar o construtor newInt de 2 posições. E a gente, por exemplo, passa aqui dentro o valor 10 e o valor 15. Vou até botar aqui 5, né? Então, para cada posição desse array de 10, para cada posição desse array de 10, tem um array com 5 posições. É mais ou menos como se fosse dessa forma aqui. Por exemplo, 2, vou pegar aqui na posição 0. Eu vou falar que ele tem um array. Melhor, deixa eu comentar aqui que vai ficar estranho dessa forma. Para cada posição do array de 10, eu tenho, deixa eu botar para baixo, outro array de 5 posições. Então é isso que acontece. Cada posição dessa aqui, a posição 0 tem um array com 5 posições, a posição 1 tem um outro array com 5 posições e assim sucessivamente. Então é bem tranquilo de entender isso. Nós podemos inclusive falar que arrays multidimensionais são arrays de arrays, né? Deixa eu chegar esse cara para cá. Bom, beleza. Uma outra maneira da gente inicializar esse array é, por exemplo, eu vou pegar esse array aqui, deixa eu dar um espaço aqui para limpar o código, né? Fica melhor. Eu vou pegar esse array aqui de 3 posições e vou inicializar ele com, na verdade é um long, né? Long. E eu, por exemplo, eu posso inicializar somente, falta o nosso amigo new aqui, né? Então, nesse caso, eu posso dizer que somente a primeira dimensão tem 10 posições e as outras dimensões a gente pode inicializar em outro momento, não tem problema nenhum. Isso é totalmente válido. A última forma é aquela que a gente faz inicializando os valores já dentro do array, né? Então deixa eu pegar aqui, deixa eu botar esse de 4 posições, jogar ele lá para cima. Vou criar um array novo aqui, por exemplo, int tabela, vão ter 2 posições, igual a new, int. Bom, eu não vou inicializar nenhum valor aqui dentro, mas eu vou falar que
Aqui ele vai receber um array, e dentro da primeira posição desse array eu vou ter um outro array com 3 posições. E depois eu vou ter um outro array na posição 1, no caso aqui na posição 0 eu tenho um array, na posição 1 eu vou ter um outro array, e na posição 2 eu vou ter um outro array. Então dentro desse array principal eu tenho 3 posições, vamos lá. Posição 0, posição 1 e posição 2. E dentro da primeira posição, que é a posição 0, eu tenho um outro array com 3 posições, posição 0, 1 e 2. Né? Ou seja, 3 posições. E aqui 3 e aqui também 3. Então eu tenho um array 3 por 3, vamos dizer assim. Note que se você inicializar, por exemplo, com algum valor aqui dentro, ele vai dar um erro. Ou seja, ou você inicializa por aqui, dentro do colchete, ou você inicializa dessa forma, ou um ou outro. Uma outra coisa é que a gente não pode inicializar, por exemplo, o array antes do operador nil, né? A gente não pode fazer isso, porque ele também vai dar um erro. Opa! Uma outra forma é a gente, por exemplo, criar aqui, né? Eu vou deixar aqui a tela limpa para ficar melhor. Criar aqui um outro array, botar aqui outro array de 2 dimensões. Botar aqui 2 dimensões. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar a primeira dimensão com 2 posições e a outra eu vou deixar vazio, eu não vou inicializar nada. E a gente pode inicializar esse camarada aqui da seguinte forma. A gente pode, por exemplo, aqui falar que o outro array na posição 0 ele vai receber new int e, por exemplo, 200 posições. E a gente pode falar também que a posição 1 ele vai receber 100 posições e a posição 2 vai receber, por exemplo, 150. Então, não necessariamente a gente precisa inicializar com os arrays dentro daquele array, né, desse array aqui, né? A gente não necessariamente precisa inicializar esse camarada aqui que a gente não inicializou, que a gente está inicializando dessa forma, com a mesma quantidade, por exemplo, 200, 200, 200. A gente pode inicializar com o tamanho que a gente quiser cada um daqueles arrays. É mais ou menos o que a gente fez aqui. Por exemplo, aqui a gente tinha feito, né, eu já até coloquei aqui, isso aqui, 3 posições, 3 posições, 3 posições, um array de 3 por 3. Mas a gente pode simplesmente botar aqui com 5 posições, com 3 posições ou com 4 posições. Né? Então a gente pode, isso é perfeitamente aceitável dentro do Java, não tem problema algum. E como é que a gente faz para percorrer esse camarada aqui? A gente pode criar um for. Então for, criar uma variável i, então int i ele vai receber 0, enquanto i for menor que outro array.length, ou seja, o tamanho do meu array, e mais, ele vai executar esse trecho de código. Tá tudo certinho aqui. Tá. E aqui embaixo eu vou imprimir esse camarada. Opa. Eu posso falar o seguinte. A posição, concatenar aqui com a posição, né, que é i, tem o tamanho
Dá um espaço, concatenar de outro array na posição 1 e, na verdade, né, ponto length. E quando a gente executar, a gente vai conseguir percorrer e exibir a quantidade de posições que tem em cada um desses arrays aqui em cima. Então, se a gente salvar e executar, a gente vai ver que na posição 0, deixa eu dar um espaço aqui para ficar legal, né? A posição 0 tem a posição 200, posição 1, tamanho 100, a posição 2, tamanho 150. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não entendeu alguma coisa, deixe um comentário que assim que eu puder eu vou responder vocês. E curtam o canal, porque isso ajuda bastante a divulgação. Beleza? Até a próxima aula.